salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, que bom que você está em mais uma aula no nosso curso aqui de Mariologia e hoje nós vamos avançar para a segunda parte do documento que nosso querido São João Paulo II fez, Redemptoris Mater, ou, em português, Mãe do Redentor. Mas antes da gente começar, nós precisamos pedir a iluminação e a graça do Divino Espírito Santo para que o nosso coração, a nossa mente se voltem para que essas verdades de fé sejam agregadas em nossos corações e em nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Então, pedindo de fato essa sabedoria, aquela que é mãe da sabedoria e sede, né? Não sei se vocês sabem, mas a sede é essa cadeira, esse lugar em que a sabedoria repousa. Então, tá aí uma coisa que todos nós, em especial nós leigos, que vivemos em um mundo tão complexo, precisamos da sabedoria. E Nossa Senhora, ela é a sede da sabedoria, né? Então é importante a gente sempre meditar sobre aquilo que a gente reza, que nada é por acaso. E como nada é por acaso, São João Paulo II, ele deu um nome a essa segunda parte do documento. O nome que São João Paulo II escolheu foi a Mãe de Deus no centro da igreja que está a caminho. E na aula passada eu até perguntei, Mãe de Deus no centro da igreja que está a caminho, mas a caminho da onde? A caminho de onde? Partindo de onde para onde? Vamos começar a meditar nisso e entender o que São João Paulo II quis representar e falar nessa segunda parte do documento. Nessa parte, a gente vai começar a meditar sobre como Nossa Senhora ela é mãe da igreja e como ela nos guia enquanto corpo místico de Cristo para a pátria eterna, a Jerusalém Celeste. Em primeiro lugar, é importante dizer que esse conceito de estar a caminho é algo que remete à Sagrada Escritura. Quantas vezes nós lemos no início dos capítulos dos Evangelhos em que diz que Jesus estava a caminho, que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Então, Nosso Senhor ia subindo, né, descendo em direção àquilo que seria o seu sacrifício, aquilo que seria a sua cruz, a sua imolação, e ele ia nesse caminho educando, catequizando os seus apóstolos. Então, ele chega ao ponto de dizer claramente, o Filho do Homem irá sofrer, ser morto na mão dos pecadores. E tem toda aquela cena do Evangelho em que São Pedro, ele corrige, Senhor, que nada disso te aconteça. E Nosso Senhor, ele é bem enfático em dizer, afasta-te de mim, Satanás. Então, de fato, ele deixa muito claro que aquilo deveria acontecer. Mas que durante esse percurso é quando nós vamos aprendendo sobre as verdades da fé. Dos 30 aos 33 anos, Nosso Senhor, ele vai por todos os lugares fazendo o quê? Se a gente for meditar na história ali da redenção e da parte em que Cristo assume ali na fase adulta a sua missão explícita, né? Que ele sai da vida oculta e ele passa a fazer milagres e ensinar ao povo. O Nosso Senhor, ele vai curar os enfermos, ele vai fazer milagres e um dos pontos principais que ele faz questão de deixar claro é ensinar. Ensinar ao povo a verdade. Não é à toa que esse é o principal munus, como a gente diz na igreja, ou seja, a principal obrigação,
o principal dever do bispo. O bispo, quando ele está ali com a sua mitra, né, que não é chapéu, é a mitra, quando ele está com o báculo, ele está ali guiando as suas ovelhas, ele está ensinando. Os padres também fazem isso. E a igreja também tem a missão de dar continuidade nesse munus apostólico, ou seja, nessa missão apostólica. E assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, durante esses 3 anos, ele saiu da vida oculta e passou a ensinar e passou a mostrar ao povo que essa vida terrena era uma vida de peregrinação e que nós somos passageiros aqui, como São Paulo deixa claro, né? A gente tem até a música. Nós somos passageiros, peregrinos aqui, porque a pátria verdadeira é a pátria celeste. São João Paulo II também trouxe na segunda parte do documento Redemptoris Mater essa noção. A Mãe de Deus está no centro da igreja e essa igreja em que Nossa Senhora é o centro, ela vai conosco caminhando a caminho da pátria eterna. Ninguém melhor do que Nossa Senhora para nos ensinar da pátria eterna, porque se a gente for relembrar, no Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento, nós tínhamos o Império e no Novo Testamento nós temos aquela parte em que eles precisam ir para o Egito, tem o recenseamento. Então nós temos ao longo desde o Antigo Testamento, com a peregrinação do povo de Deus para a Terra Prometida. No Novo Testamento, nós temos Nossa Senhora, São José, indo para o Egito por conta do recenseamento. Nós temos várias peregrinações. É natural que nós também passássemos nessa terra por nossas peregrinações. Nós chamamos de desertos, né? Nossos desertos. Os 40 dias que Jesus ficou ali no deserto. Então, nós temos tantas peregrinações e elas não são apenas fatos históricos, não são apenas pessoas que saíam de um lugar para ir a outro, historicamente. Não, isso tem um significado teológico e salvífico. Nós somos o povo de Deus que caminha rumo aos céus, mas nós não caminhamos sozinhos. Nosso Senhor disse que quando ele foi ascender, ele ressuscitou e ele foi ascender aos céus, ele disse que não nos deixaria só. Ele nos daria um advogado, que é o Paráclito, e nós temos também, quando ele está ali na cruz, a entrega da sua mãe. Nós, inclusive, encerramos a aula passada com essa meditação, porque o terceiro ponto da primeira parte do documento Redemptoris Mater encerra-se com esse tópico: eis aí a tua mãe. Então, nós iniciamos essa segunda parte meditando em que nós não estamos sozinhos na caminhada enquanto igreja rumo à pátria celeste. Nós temos, além de um advogado, que é o Espírito Santo Paráclito, nós temos uma mãe, ela que está no centro da igreja, está no centro do mistério de Cristo. E aí, mediante toda essa introdução, nessa reflexão sobre essa peregrinação, São João Paulo II vai colocar o primeiro tópico do documento, da segunda parte do documento da Redemptoris Mater, que é a igreja, povo de Deus presente em todas as nações da terra. Então, não é à toa que quando Jesus olha para os discípulos, ele fala: ide e fazei discípulos entre todas as nações. A gente tem que ter cuidado para não cometer um anacronismo de pensar, né? Que já tínhamos nações da mesma forma como nós tínhamos hoje. Aquelas configurações básicas que a gente aprende em geografia de povo, hino, território, a gente não tinha essa mesma configuração. Mas quando a gente fala em nações da Terra, a gente tem essa dimensão de vários povos com culturas diferentes em que precisam conhecer, amar e adorar nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim, evangelizados, assim como um dia os jesuítas chegaram no povo que aqui morava e que hoje, né, nós chamamos essa nação de Brasil, e que nós, graças a Deus, fomos atingidos e somos frutos dessa evangelização, nós precisamos ir, nós como povo de Deus precisamos ir em todas as nações da terra e fazer com que esse povo se torne povo de Deus. E quem melhor do que aquela que
foi colaboradora da redenção para nos ajudar, nos auxiliar, ela que é a auxiliadora por excelência para ir nessa missão. Nossa Senhora, ela é a missionária por excelência. Ela carregou literalmente nosso Senhor Jesus Cristo em seu ventre durante 9 meses e estava em todos os momentos da vida terrena de Jesus. A gente pensa em Nossa Senhora ali no nascimento de Jesus, a gente pensa depois ela ali com Jesus na sua infância, com os 12 anos, né? A gente tem aquele marco em que ele estava na igreja, no templo, na verdade, né? Falar em igreja no Antigo Testamento é um pouco complicado, mas na sinagoga, ensinando aos doutores da lei. Nós temos, quando ele fica mais velho, Nossa Senhora, que acompanha na Via Crucis. Nós, inclusive, temos o título de Nossa Senhora das Dores. Então, Nossa Senhora ali aos pés da cruz, aquela belíssima imagem de Nossa Senhora da Piedade, carregando o seu filho unigênito, o corpo dele, morto no colo. Então, Nossa Senhora, ela está no centro da igreja e no centro da missão da igreja, porque ela acompanhou e acompanha Cristo, não só a cabeça de Cristo, mas também o seu corpo místico. Até porque nós não podemos esquecer que Nossa Senhora faz parte do corpo místico de Cristo. Lembrando que Nossa Senhora, ela é mãe por excelência desse corpo místico. A igreja que está em seus 3 estados, enquanto corpo místico de Cristo, né, a igreja triunfante, a igreja padecente, a igreja militante, que tem seus membros nos 3 diferentes estados, né, aqui no purgatório e no céu, Nossa Senhora ocupa essa igreja triunfante no céu de uma forma ainda mais especial. Ela que está no céu, como nós vimos, né, na aula sobre a assunção de corpo e alma. Então, Nossa Senhora, ela faz parte, ela está no centro desse corpo místico. E é isso que São João Paulo II vai lembrar no primeiro tópico da segunda parte. A igreja como o povo de Deus presente em todas as nações da terra. Ela que dá essa força. Quando a gente clama, ela pede e ela faz a obra. Não é à toa que Nossa Senhora está tão presente na evangelização que o oposto disso também é verdade. Grandes exorcistas, né, como o padre Gabriel Amor, ele dizia que em muitos exorcismos ele notava que o demônio ele tinha mais raiva, se manifestava de forma mais violenta quando era clamado o nome de Nossa Senhora que quando era clamado o nome de Jesus. E uma vez ele perguntou dentro do rito, né, por que isso acontecia. E a resposta que ele obteve foi que o demônio, como desobediente desde o princípio, o que a gente meditou na aula anterior, como o demônio ele é desobediente desde o princípio, ele não aceita que uma criatura, porque Nossa Senhora não é Deus. Deus é o Criador, mas Nossa Senhora é criatura. Ele não aceita que uma criatura, através de tamanha obediência, o vença. Porque ser vencido pelo Criador é algo esperado. Mas ser vencido por uma criatura é humilhante para aquele que é muito orgulhoso. Então veja como Nossa Senhora, essa verdade em que ela está no centro da igreja e que ela faz presente na missão, em todos os âmbitos da igreja, até nos mais complexos, que é esse âmbito, né, da igreja dar paz àqueles que estão sendo oprimidos pelas forças demoníacas, até nisso, Nossa Senhora ela é presente. Ela está no centro de toda a missão. Então, por quê? Por que ela está no centro de toda a missão? Porque onde Cristo está, ela está. Então, veja só, através do pedido, através das mãos de Nossa Senhora, ela continua dizendo até hoje, fazei tudo o que ele vos disser. E os missionários são esses que fazem aquilo que Cristo falou, e de fazer discípulos entre todas as nações. Então, é nessa meditação de peregrinação e de peregrinar e em outras nações por amor ao próximo, porque o verdadeiro amor ao próximo é alimentá-lo na carne, mas em especial alimentá-lo no espírito,
Porque quando eu amo, o que eu mais quero é que o meu irmão vá para o céu. Então, nada pode ser maior do que o amor que leva o outro para o céu, que na igreja, teologicamente, nós chamamos do amor benevolente. Não é um amor carnal, não é um amor, né, de malícia, mas é um amor mais puro, que é o amor benevolente. Nossa Senhora, ela é testemunha desse amor. Ela é testemunha de aceitar o sacrifício do seu filho, porque ela nos amou e nos ama. E a partir disso, a gente vai para o segundo tópico da segunda parte desse documento da Redemptoris Mater, que é a caminhada da igreja e a unidade de todos os cristãos. É um tópico muito delicado, porque nós temos muitas vezes a falsa ideia do que seria a unidade, não só dos cristãos, mas de outras religiões também. Existe uma diferença entre sincretismo religioso e unidade. São João Paulo II, ele ficou conhecido como peregrino do amor porque ele foi um dos papas que mais visitou países e lugares. Ele, inclusive, tinha um belíssimo sinal, que era quando ele chegava em um local novo que ele nunca tinha visitado, ele se abaixava e beijava o solo daquele lugar. Então, não é à toa que ele quis colocar isso, né, essa experiência de peregrinação e de caminhada da igreja com outros cristãos em unidade, como marca do seu documento e em coerência do que aquilo que ele fazia. Mas hoje nós temos uma confusão entre a noção de sincretismo religioso e de unidade. Vamos iniciar fazendo essa diferenciação. O sincretismo religioso é quando você mistura vários tipos de fé. Então, você se diz católico, mas você frequenta o culto, frequenta talvez um terreiro, e você termina misturando ali elementos da fé católica com elementos da fé protestante, com elementos da fé espírita, e isso não é de forma alguma promovido pela igreja. A igreja não promove o sincretismo religioso, muito pelo contrário. A igreja não quer, não deseja o sincretismo religioso. Você precisa tomar consciência daquilo que nós estamos falando ao longo, não só das minhas aulas, né, mas na aula também dos meus outros colegas, de ter consciência e amar aquilo que você professa. Mas, quando a igreja diz que a igreja caminha e ela almeja uma unidade de todos os cristãos, não é de forma alguma sincretismo religioso, mas pelo contrário, é colocar em prática aquilo que nosso Senhor falou de proclamar um só batismo, uma só fé, um só redil, um só rebanho. Nós desejamos estar em paz com os outros que reconhecem que Jesus é Deus. E dentre aqueles que reconhecem que Jesus é Deus, ter pautas em comum. Então, veja, quando a igreja, quando o Papa, quando missionários, até mesmo eu ou você, nós estamos diante de desafios que vão de contra princípios fundamentais, como, por exemplo, a vida. Nós precisamos unir forças com outros cristãos em unidade para que, com essa unidade, nós possamos preservar a vida. Então, por exemplo, é algo que a igreja promove hoje e recomenda, inclusive, no nosso dia a dia enquanto leigos, para promover a nossa fé e preservar na luta pró-vida. Então, uma legislação que está se levantando a favor do aborto. O que é recomendável? É recomendável que católicos se unam com protestantes, por exemplo, para que, com a nossa força em conjunto, em unidade, nós possamos derrubar essas pautas que ameaçam o valor mais precioso que nós temos, que é a vida. Então, que fique claro que essa unidade, sim, essa unidade é importante. Essa unidade, ela é bem vista, recomendada, estimulada pela igreja. São pautas em comum, interesses em comum, mas não o sincretismo religioso. Não é porque eu vou unir forças com irmãos protestantes
que eu precise colher e absorver elementos da fé deles. Não, eu preciso ter essa unidade, até porque, de forma muito clara e sem querer fazer proselitismo, de uma forma muito contundente, é necessário que a gente queira levar a verdade. E a verdade está na fé católica. Então, é nesse sentido que não só a igreja promove, mas como São João Paulo II falava que nós, em comunhão com a fé católica e propriamente Nossa Senhora, que nos dá essa força motriz, ela como mãe de Deus, e mãe da igreja, em que o Papa Francisco resolveu, inclusive, elevar como festa, para que isso fique muito claro, ela nos auxilie em todas as áreas da nossa vida e em todas as áreas da vida da missão da igreja. Isso nos faz relembrar o papel de Nossa Senhora nesse auxílio do desempenho da missão da igreja, que é o Magnificat na igreja que está a caminho. O ponto 3 e último ponto da segunda parte do documento Redemptoris Mater, ele vai falar sobre como aquilo que Nossa Senhora falou, ela precisa ser visto e comprovado no nosso dia a dia de uma igreja que resolve sim, se envolve sim com problemas materiais, com problemas que são passageiros, mas que tem um olhar fixo no alto, que tem um olhar fixo na eternidade. E aqui eu faço questão de relembrar, se você puder dar um pause e relembrar, olhar a imagem de Nossa Senhora Imaculada Conceição. A figura clássica de Nossa Senhora Imaculada Conceição, inclusive a que nós temos de forma muito bela, uma imagem na nossa catedral, no obelisco, é de Nossa Senhora que ela está acima dos anjos e que ela olha para o alto. Que é justamente essa ideia que nós precisamos trazer, que Nossa Senhora citou no Magnífica, em Lucas capítulo 1, quando ela diz: minha alma glorifica ao Senhor. Veja como a oração do Magnífica é cristocêntrica. Veja como a igreja, quando faz o seu papel, cumpre o seu papel, também é cristocêntrica. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora em diante, as gerações me proclamaram bem-aventurado, porque olha, não foi ela. Ele realizou em mim maravilhas. Aquele cujo nome é santo, aquele que é poderoso, cujo nome é santo. Então veja como tanto no Magnífica, eu estou pegando mais o Magnífica porque na meditação do Magnífica, que é São João Paulo II, na Redemptoris Mater, ele foca a sua análise, mas na própria Ave Maria, quando nós rezamos Ave Maria, Mãe de Deus, ela é toda cristocêntrica. E se você for olhar, todas as outras orações, elas são cristocêntricas, porque é assim que também é a missão da igreja que está a caminho. Assim como Nossa Senhora, aos moldes de Nossa Senhora, a igreja, ela precisa peregrinar nessa terra a caminho do céu, sabendo que nós somos passageiros aqui e que a igreja fará a missão dela de forma passageira também até o dia em que Cristo voltará, até a parousia, ou seja, a segunda vinda do Cristo Salvador. Então, Nossa Senhora, ela prefigura para nós aquilo que é a verdade que toda a igreja vai viver, que é viver aqui nessa terra, cumprir uma missão específica que Cristo deu, que no caso Nossa Senhora foi gerar, educar o Salvador, e no caso da igreja, conservar, ser guardiã do depósito da fé e fazer discípulos entre todas as nações. Então veja como há um paralelo na missão e na vida de Nossa Senhora e na missão da vida da igreja. E nós temos em Nossa Senhora um grande auxílio, um grande tesouro, porque ela prefigura, como a gente aprendeu lá na nossa aula, anterior sobre os dogmas, ela é o penhor da salvação.
Se um dia Deus a elevou em corpo e alma para o céu, um dia, quando a igreja finalizar a sua missão, né, celebrar missas, catequizar, acolher e educar o povo de Deus até o dia em que Cristo volte, no dia em que Cristo voltar, todos nós também um dia ressuscitaremos em um corpo glorioso. Então veja como a missão, a vida e o futuro da igreja está todo refletido naquilo que foi a vida de Nossa Senhora, na sua vida, na sua peregrinação e na sua assunção. Então, é no Magnífica da igreja que está a caminho que nós vemos no penhor da salvação, que é Nossa Senhora, o nosso futuro. Isso tem que ser uma graça de esperança para nós. E eu coloco aqui de forma muito prática o olhar misericordioso de Nossa Senhora, que também é Mãe de Misericórdia, é um dos títulos dela, daquela que muitas vezes nos ensina a olhar para as realidades tristes, as realidades, infelizmente, de escândalo, de imperfeições dessa igreja que está peregrinando, nessa igreja que ainda está fazendo discípulos nas nações, da igreja que ainda não fez discípulos de todas as nações, porque é uma promessa de Deus, que quando todas as cidades, né, quando todos os países, quando todas as nações tiverem conhecido o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aí sim será um sinal de que Ele irá voltar. Mas isso ainda não aconteceu. Quantas pessoas ainda precisam ser evangelizadas, quantas pessoas ainda precisam conhecer verdadeiramente Cristo Senhor, e quanta a igreja ainda peregrina nesse caminho, é imperfeita em seus membros, não enquanto instituição, mas em seus membros. Nós, eu, você, enquanto peregrinos, nas nossas imperfeições, precisamos da força de Nossa Senhora para ir nos corrigindo. Então, se ao mesmo tempo nós precisamos pedir que Nossa Senhora seja mãe da nossa missão, nós precisamos pedir também que ela não deixe morrer a fé da igreja em nós, a esperança e a caridade. Porque não é fácil ver esse caminho de peregrinação. O que é mais fácil é a gente desanimar nesse caminho, é a gente querer desistir, é olhar para as realidades que nós não compreendemos na igreja porque estão acontecendo, mas fazer como Nossa Senhora. Ela não sabia do que ia acontecer, mas ela não hesitou em dizer, faça-se. Ela não hesitou no Magnífica de louvar e glorificar aquele que estava fazendo maravilhas em seu nome. Então, isso não a poupou de passar por privações, isso não a poupou de passar por preocupações, isso não a poupou de passar por sofrimentos. Então, nós também não seremos poupados. Não é porque nós temos todos esses auxílios que nós seremos poupados. Nossa Senhora não foi. Então, que Nossa Senhora ela seja esse modelo e seja essa força para que a gente não desanime no caminho, para que a gente não jogue a toalha e desista, porque realmente é desejo de Deus que ela, pelo auxílio e mãos dela, nós reavivemos em nós a fé, a esperança e a caridade. A fé e a esperança e a caridade na Igreja de Cristo, que é uma barca que às vezes passa por ventos tortuosos, que atormentam, mas que tem Cristo na barca, que tem Nossa Senhora na barca, que tem a Eucaristia na barca. E é só esta igreja que está a caminho, como diz São João Paulo II, que tem tudo isso na barca e que é a Igreja de Cristo. Então, que Nossa Senhora sede da sabedoria, ela seja sabedoria para nós, enquanto missionários, enquanto almas que precisam ser modeladas pela alma de Cristo e pelas mãos de Maria. Sede da sabedoria, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,